Liga para mim. Acharam? O que está escrito aqui? Quando entrardes na cidade, sair-vos-á o quê? O que vai sair? Um homem. Olha para a pessoa do lado e diga assim, você prestou atenção? Diga assim, um homem. Isso. Então, Deus nesse encontro vai estar procurando o quê? Um homem. Quantos homens ele vai estar procurando? Isso. Olha para a pessoa do lado e diga assim, não adianta, sou eu. Isso. Diga, um homem. E o que esse homem estava levando? Estava levando o quê? O tema do encontro dos homens é portadores do cântaro. Aplauda Jesus. Irmãos, quem vai aqui? Quem vai? Quais os homens que vão aqui? Deixa eu ver. Fique de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Isso. Quais os homens que vão estar conosco lá? Viu? Eu vou bater o olho aqui já. Isso. Que eu quero ver se vai ter alguém que está dizendo que não vai. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque se você soubesse o que Deus fez com essas mulheres lá, se eu fosse você, eu iria. Se eu fosse você, eu iria, né? Viu? E eu espero só uma coisa, que na data do evento não surjam compromissos. Porque nós estamos falando, que mês nós estamos? Então, junho, julho, repete comigo, vai. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses, irmão. Tá? Você não é o Michael Jackson para ter agenda daqui 5 meses, irmão. Isso eu garanto. Eu conheço todos vocês aqui. Tá? Ninguém aqui é tão importante assim, irmão. Tá? Então, agende na sua agenda primeiro o compromisso com Deus e deixa o resto que Ele faz. Amém, irmãos? Tá bom. Então, pode sentar. Temos aqui da Igreja Mensageiros da Palavra a Nicole e o Jonathan. Estão aqui hoje com a gente. Deus abençoe, não é? Seja bem-vindo. O Jonathan ficou com medo de levantar ali, mas até lá o Espírito Santo vai falar com ele, né? Ele vai lá perguntar para o pastor dele se pode. Pastor, pode ir, pastor? Aí você pergunta para o Júlio quem é o apóstolo Gilson, ele vai dizer para você se você pode ir ou não. Porque o pastor dele hoje, irmão, só é pastor, viu? Porque eu fui profeta na vida dele, irmão. O pastor dele estava pensando em fazer a maior besteira da vida dele. E Deus foi pegar ele dentro de outra igreja, lá na Uixiquixe Camia. E hoje o pastor Júlio é essa bênção que ele é aí, né? Então eu amo muito a vida do Júlio. Essa igreja Mensageiros da Palavra está no nosso coração, é uma bênção. E por isso eu tenho certeza que muita gente da Mensageiros vai. E de outros ministérios que nós conhecemos também. O negócio lá foi muito forte, irmão. Muito forte. 3 sítios distante. Tinha uma turma da Bola de Neve lá, que veio andando pela estrada para saber aonde era que Deus tinha descido com a carruagem. Entraram dentro do sítio, ficaram ouvindo de longe. Aí uma pessoa do sítio viu, foi até lá e perguntou para eles assim: pois não, posso ajudar? Não tira nós daqui não, tá bom demais aqui. Então, se eu fosse você, eu ia, viu, irmão? Perde não, vai ser bênção, tá? Neemias capítulo 3, verso 26. Neemias 3, 26.
diz assim: houve também reparos até a fronte, a porta das águas, para o oriente e a torre que sobressaía dali. Depois deles, os tecoitas fizeram reparos no outro tramo, defronte da torre alta, que sobressaía até o muro de Ofel. Da entrada da porta dos cavalos para cima, os sacerdotes fizeram reparos, cada um defronte à casa onde morava. Depois deles, fez reparos defronte à sua casa, Zadok, filho de Imer, após ele Semaías, filho de Secanias, vigilante da porta oriental, este fez os reparos. Fizeram reparos em outro tramo, e em seguida eles Mesulão, filho de Berequias, fez reparos defronte de sua própria casa. Eu não vou me estender muito dentro do contexto desse texto, porque fala muito de cronologia e de árvore genealógica. Eu quero ir para a revelação. Eu não sei se vocês sabem que esta fonte que estamos falando aqui, aonde existiu uma porta para guardá-la, é a fonte de Gion. Essa fonte de Gion hoje não é muito lembrada pelos arqueólogos e nem muito lembrada também pelos arquitetos, mas é desta fonte que algo fantástico vai acontecer. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 47, que fala das águas purificadoras, é desta fonte que vai emanar toda a água que inundará todo Israel para ela ser purificada. É interessante que às vezes nós não damos atenção profética para aquilo que Deus tem guardado dentro de fontes, assim como aconteceu nos tempos de Abraão, nos tempos de Isaac, nos tempos de Jacó, aonde o maior exemplo deles é Isaac, que vai querer cavar nos mesmos poços que Abraão havia cavado anteriormente, e que os filisteus haviam depositado entulho dentro dos poços. A contenda existia entre os povos, e sempre que há contenda, um dos inimigos, o mais forte, aquele que sobrepuja, há de entulhar as fontes. Preste bem atenção nisso. É justamente por isso que se guarda fontes importantes atrás de portas, ferrolhos e cadeados. Se você verificar na sua vida qual é a fonte que emana Deus na sua vida, todas as vezes que você se sente fraco, o diabo vai e entulha esta fonte. O diabo tem entulhado as fontes da palavra, o diabo tem entulhado as fontes da revelação, o diabo tem entulhado as fontes do verdadeiro amor pelo próximo, o diabo tem entulhado as fontes do relacionamento no casamento, o diabo tem entulhado as fontes da servitude a Deus. São fontes que emanam e jorram para a vida eterna. Neemias, juntamente com alguns servos, e estes servos eram os mais importantes, porque as casas que estavam de frente dessas três portas eram casas sacerdotais. Consecutivamente, não foi mandado nenhum tipo de convite para nenhum dos sacerdotes e nenhum dos filhos de sacerdotes, que consecutivamente eram levitas, para que eles participassem da obra de reconstrução. Sabe por que é que nós os vemos aqui construindo? Pergunte para mim, por quê? Constrangimento. Eles foram constrangidos. Ao olhar pela janela da sua casa, eles viram pessoas que não eram escolhidos de Deus reconstruindo aquilo que era de direito deles reconstruir. É interessante que às vezes nós temos o seguinte discurso:
eu não estou sendo útil, por isso. Escuta aqui, você acha que Deus vai dizer para algum de nós que nós somos úteis? Você acha que Deus vai dizer para algum de nós que nós merecemos? Que nós somos necessários? Eu acabei de ter um exemplo aqui, que se eu não estivesse aqui, ou eu estivesse esvaindo em dor, como eu estou? O Marquinhos estava pronto para pregar. Eu não sei se você está entendendo. Isso ele falou naturalmente. E o bispo Marcelo falou para ele. Já está engatilhado, né, pastor? Ninguém aqui é necessário. Preste bem atenção nisso. Ninguém aqui é necessário. Só o Espírito de Deus é necessário. E se você não entender isso, você vai viver sonhando em ser necessário. E o muro na frente da sua casa caído. E a frente da sua casa destruída. Não sei se vocês repararam algo que foi dito aqui e que é importante, que eles começaram a reconstruir o muro. Então, quando eles saíram de casa, olha só, eles olharam da casa deles e eles observaram que tinham pessoas fazendo o muro. Ouça bem. E eles observaram e disseram: meu Deus, que vergonha. Estão fazendo o que eu deveria estar. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga assim: você está entendendo? Diga assim: tem pessoas fazendo aquilo que você deveria fazer. Aí eles saíram e foram até lá. Aí os sacerdotes chegaram lá. E eles não foram tomando rédea. Não. Eles agora tinham que demonstrar humildade. E eles tinham que demonstrar humildade perguntando: posso ajudar? E aí aqueles serviçais diziam assim: olha, quem está mandando na construção toda aqui é o tal do Neemias. Você pode ir lá falar com ele? E eles iam, e Neemias: fique à vontade, seja bem-vindo. A sua ajuda é muito importante. Olhe para a pessoa do lado e diga assim: você está ouvindo? Diga assim: a sua ajuda é muito... O quê? Que legal. Então, olha só, aí terminou, diga assim: terminando o dia. Presta atenção, vem, viu, Ivo? Ó, quando te chamarem para pregar lá na Casa Verde de novo, você... Igor, né? O Igor. Aí olha só, eles estão trabalhando aqui. Aí eles vão voltar para casa, Lucas. Quando eles voltam para casa, meu Deus, que vergonha. A frente da casa deles estava pior do que o muro. E agora eles começam a reconstruir a frente da casa também. E como tem casa de obreiros assim, irmão? E como tem casa de pastores assim, irmão? Você entra na casa de homens ungidos e mulheres ungidas de Deus, e a casa está caindo aos pedaços. Umidade, mofo, bolor, mau cheiro, banheiro entupido, torneira não funciona. E essa visão só vai abrir para eles quando eles começarem a fazer na casa do Senhor aquilo que foi determinado por Deus para eles fazerem. Quem tampou a visão deles foi o próprio Deus, para que eles não enxergassem
em meio à vergonha que eles estavam morando. E quem é que quer ser ministrado por uma pessoa assim? Quem é que quer ser ministrado por uma pessoa que é mole? Por uma pessoa que não tem força de vontade? Por uma pessoa que não se preocupa com as coisas de Deus? Então agora, segundo lá, eles foram ministrar na casa de fronte. Então eles foram ministrar para Deus na casa que era de fronte o lugar onde Deus os chamou. Deus não chamou ele para construir no vizinho, Deus chamou ele para construir na casa dele. O muro tinha que ser reconstruído na frente da casa dele. Isso é fantástico, quando nós entendemos este propósito de Deus na reconstrução das portas. Então não era somente guardar a cidade, mas era mostrar a idoneidade com que eu cuido da minha própria casa, a minha preocupação com a minha própria casa, com as coisas de dentro da minha casa. Se nós nos preocupamos e cobramos de vocês que tudo aqui deva funcionar corretamente, já pensou como você ficaria se você fosse visitar a minha casa e nada funciona na minha casa? Qual seria a sua primeira imagem? Ele pede para a gente consertar e ele mesmo vive no meio da bagunça. Se eu peço para vocês usarem roupas decentes, eu não posso aparecer aqui de qualquer forma. Se eu peço para vocês andarem barbeados, cabelos penteados, eu não posso aparecer aqui de qualquer forma. Eu tenho que dar o exemplo. E é justamente isso que Neemias esperava que acontecesse. Glória a Deus, aconteceu. E é o que eu estou profetizando sobre a sua vida hoje. Você vai fazer esse levantamento sim. Você vai ser incomodado sim. Você vai reconstruir sim. E se você não tiver recurso, você agora não vai pedir para Deus recurso para construir a sua casa, não. Você vai pedir para Deus aquecer o seu coração, para você tomar o seu devido lugar aqui primeiro, para que Ele mande o recurso lá. As demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro faça para Deus. Não é tempo de morar em casas apaineladas, enquanto a minha casa, diz o Senhor, está dessa forma. Aqui nós temos meia dúzia de 4 ou 5 que fazem uma limpeza nesse templo sozinhos. Irmãos, olha quantos nós somos. Veja agora porque é que talvez as coisas não funcionem tão bem na sua casa. Porque você não vem colocar a mão nas coisas de Deus primeiro. Você tem os seus negócios, né? São mais importantes, né? Tem os seus amigos, né? As suas amigas, né? E por isso as suas coisas vão ficando destruídas. Mas não porque você não observa, é porque Deus cegou-lhes o entendimento. Isso é terrível. Na época que estávamos com o nosso carro ainda, um carro de 9 anos de uso, 100.000 quilômetros rodados. Não há lugar que aquele carro passe que pessoas não parem para dizer parabéns, hein? Eu não idolatro o meu carro. Eu só cuido daquilo que Deus me deu. Quando Deus olha para nós,
Quantos anos você tem, bispa? 50. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Você é apóstolo? 60. Tá de brincadeira, não é isso não. Ambos cuidamos bem daquilo que Deus nos deu. A bispa já chegou a dar de presente roupas, e eu também. Que as pessoas dizem assim: nossa, está dando roupa nova. 20 anos de uso. 20 anos. Mas como vocês conseguem? É só cuidar bem das coisas que Deus te deu. É. Quando você cuida, esse leão aqui, ó, 13 para 14 anos. Sabe por que não quebrou ainda? Porque ele não sai daqui de cima, e quem usa 90% do tempo sou eu. Cuidamos bem daquilo que Deus nos deu. Muitos dos favores que nós recebemos aqui, por inadimplência de pagamentos, alguns fomos enganados por pessoas que estavam aqui, outros porque a pandemia acabou balançando as finanças da igreja. Mas nós só estamos aqui porque os donos do prédio sabem o quanto nós cuidamos daqui. Fomos comprar latas de tinta e os donos da loja vieram aqui no culto e eles perguntaram: mas vocês vão pintar o que aqui? Pintar paredes, não? Mas está tudo muito bem. Pois é. Se pegar um densímetro de tinta, vão perceber que em cima de cada parede dessas tem 7 camadas de tinta. Sete camadas de tinta. Já pintamos 7 vezes esse templo. 13 anos aqui. Tem lugares aqui que são 13 camadas de tinta. Pintamos sempre. Mas vá procurar paredes sem pintura na nossa casa. Sabe o que aconteceu nesse último imóvel que fomos morar? Fomos ver o apartamento, missionário. Chegamos lá, observamos tudo. E quando nós fomos ver o apartamento, a dona e o dono estavam juntos. Observamos tudo, vimos tudo direitinho. E chegamos para eles e dissemos assim: olha, nós vamos repintar o apartamento. Eu quero sua autorização para tirar os papéis de parede. Eu vou remover os papéis de parede adequadamente, que já estão rasgando em alguns pontos, remendados em outro. Eu vou remaciar a parede e eu vou pintar tudo. Eles: tudo bem. Passado uma semana, a imobiliária nos liga e disse assim: o dono e a dona mandaram dizer para vocês para dar mais uma semana para eles, porque eles vão reformar o apartamento inteiro, para que vocês possam entrar no apartamento reformado. Eu ia pintar 2 cômodos de 107 metros quadrados. Se eu pinto aqui, Deus pinta lá. O dia que você entender isso, a sua vida vai mudar, hein? Essa porta, que é a porta da fonte, hoje Deus vai desentulhar os seus poços de valor espiritual. Viu? Deus vai desentulhar os seus poços de valor espiritual. A outra porta é uma porta difícil de se conviver com ela, é a porta dos cavalos. Na porta dos cavalos, eu me lembro bem um texto da Bíblia que diz assim, que Davi
deu vários cavalos árabes de presente para Salomão, quando ele se tornou rei de Israel. Então ele herdou de Davi vários cavalos de estirpe, cavalos sangue puro, cavalos de crinas penteadas, de rabos empinados para que as fezes não sujassem o pelo, cavalos com cascos muito bem trabalhados. E essa era a porta por onde eles entravam e saíam. Entravam e saíam. Mas é interessante, e eu acho essas dicas da Bíblia fantásticas, porque da mesma sorte que Davi entregou cavalos árabes para Salomão, ele também presenteou outro filho com animais de 4 patas. Ele presenteou a Natã com alguns pares de jumentos. Só que os jumentos não podiam entrar por aquela porta, porque naquela porta só entravam cavalos alazão. Jesus vem, nasce, mas ele não vem da descendência da família de Salomão, ele vem da descendência da família de Natã. José seria o descendente direto vindo da família de Salomão, mas Deus não permite que José seja o pai biológico de Jesus. Mas Maria vem da descendência biológica da família de Natã. E passados muitos anos depois do seu nascimento, Jesus quer entrar na cidade e ele pede para ir buscar um jumentinho. Ele senta em cima do jumento, em cima de algumas roupas que alguns dos seus discípulos colocaram, outras toalhas, cobertores eram colocados no chão, e Jesus vai entrando ao som de Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei. E ele vai entrando, ele entra por aquela porta, e logo depois daquela porta, uma notícia é dada de que aquela porta deveria ser fechada. Então essa porta hoje, quando olhamos por ela, ela é fechada. Mas Deus é tão tremendo que Ele já havia dito na Bíblia que ela seria fechada. Ele diz assim: fecharam a porta, mas mesmo assim o meu filho entrará por ela. Agora essa porta que foi fechada é a porta, é a próxima porta que nós vamos falar, que é a porta oriental. Ela é chamada na Bíblia como a porta do príncipe, no livro do profeta Ezequiel. Mas hoje ela está fechada. Por essa porta Jesus entrou montado no jumento. Ele não entrou pela porta dos cavalos, mas ele entrou pela porta lateral, que era a porta oriental. E essa porta oriental hoje ela está fechada. Mas existe uma profecia que ela será aberta. E o nosso Cristo entrará por ela para tomar posse da cidade. É interessante também que essa porta, que era a porta dos cavalos, a porta anterior, ela fechava a casa de Davi. A casa de Davi, ela era protegida por esta porta. A casa de Davi é um lugar próximo das cercanias onde está a urna de Davi hoje, onde nós fomos lá, onde existe ali um lugar que os judeus adoram, porque Davi está ali. Alguns historiadores dizem que não está. A minha fé prefere crer que ele está, porque talvez assim eu tenha um pouco mais de reverência pelo lugar.
A fé também foi trazida para nós para que o botão do temor pudesse ser acionado. Todas as vezes que a nossa fé, que é firme fundamento de coisas que não se veem, funcionam. A nossa fé funciona tentando trazer temor em algumas coisas, que nós já perdemos o temor. Se você viesse para cá com fé, você entenderia que Davi falou: quão terrível é esse lugar, repetindo as palavras que Jacó havia dito na beira da pedra, que é melhor estar um dia na tua presença do que 1000 dias em qualquer outro lugar. E nós às vezes decidimos estar não um, mas vários dias em outro lugar, ao invés de estar um dia na presença de Deus. Isso é fantástico. Por que fantástico? Fantástico porque nós entendemos que Deus ele tem um propósito nesse mês de você andar discernindo as coisas de uma forma melhor, de você não emitir juízos, opiniões, de você não sair cantarolando sambas, mas tentar lembrar letras de hinos. De você tentar de alguma forma não buscar no outro defeitos, mas tentar trazer a perfeição para si. Porque quando nós buscamos defeito em outros, nós esquecemos de julgar o nosso próprio defeito. É uma forma inclusive de nós nos escondermos, cobrando dos outros algo que nós mesmos não fazemos. É interessante que quando um soldado ou alguém entrava montado num cavalo que não era baio, por aquela porta parece que um espírito de arrogância tomava conta dele. Ali por aquela porta sacerdotes entravam e saíam. Afinal de contas, o portão da casa do rei estava logo depois. É aquele negócio de tentar passar pelo ângulo de visão, o ângulo de visão que ele vai me ver, que ela vai me ver. Ele precisa saber que eu estou aqui. Gente, a única pessoa que não precisa, já sabe que você está em todos os lugares que você vai, é Deus. Já foi dito aqui, a terra te denuncia para bem ou para mal, em todos os lugares que pisa os seus pés. Eu estava recolhido num quarto que eu fiquei lá esses dias. Preocupado com o evento que vai ter no Amazonas agora, que vamos viajar, acho que daqui 2 semanas. Preocupado com a palavra. E aí recebi inclusive um input do pastor dizendo: Deus me fez orar por você agora. Estamos com um grupo de intercessão aqui, e eu estou orando por você. Olha que coisa, eu decidi buscar a palavra que será ministrada lá, e lá do outro lado o próprio Espírito Santo disse: ore por ele. Ele está buscando a minha palavra para pregar para vocês aqui. Ore por ele. É essa sintonia do Espírito que até para orar você precisa ter o momento certo. Não é qualquer hora que Deus quer que você ore. Então eu estava lá buscando uma palavra, e Deus falou tão forte no meu coração a respeito de algo que, quando você vai buscar as emendas no muro, você não consegue ver as emendas. Eu sei que o muro tinha caído em alguns lugares, mas eu vou hoje lá no muro oriental, aquele muro que nós estamos vendo ali, eu não consigo ver emendas. As pedras são colocadas realmente do jeito que elas foram colocadas. Existe um cuidado muito grande na reconstrução. O que hoje não existe muito sobre a vida de pessoas caídas. Quando retornam para o Evangelho, se reconstrói a vida dele de qualquer jeito.
O pregador que cai, quando ele volta para a igreja, toma uma ceia, ele quer voltar a pregar. Ele precisa ser reconstruído. A vida dele precisa ser reconstruída. A família dele precisa ser reconstruída. O modus vivendi de sociedade dele precisa ser reconstruído. Todas as pessoas que um dia disseram, olha lá, o pastor caiu, tem que um dia disseram, olha lá, Deus levantou o pastor. Ele precisa ser reconstruído. Diga, isso leva tempo. Diga assim, senão vai ficar aparente aonde caiu. Alguém que cai em adultério, por exemplo, ele nunca mais poderá entrar numa casa onde tem um casamento balançado. Porque senão ele... Eu me lembro bem de um, que foi lá em casa, lembra? Ele tinha mexido com uma moça na igreja, já contei isso aqui. Tinha mexido com uma moça na igreja dele, aí uma ovelha dele disse assim, o senhor não pode orar por ele? Ele falou, traz ele aqui, vou orar por ele. E eu era namorado dela ainda. A mulher falou comigo do telefone, eu chamei ela estava na cozinha, eu disse assim, amor, pois não. E ela estava com um vestido aqui no joelho. Eu disse assim, vai trocar essa roupa. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem um amado irmão nosso que vai vir nos visitar aqui. E se ele olhar para tuas pernas, eu quebro ele na porrada. Que isso, amor? Não, amor, é tudo no carinho. É tudo no carinho. Troca lá, troca. A emenda clara traz facultativo julgamento. Repete isso comigo, diga assim, quando a emenda é clara, traz um facultativo julgamento. Tem uma palavra na Bíblia que é muito utilizada, é a palavra sinceridade, sincero, sincera. Essa palavra vem de um linguajar de ceramistas. Os ceramistas de vasos muito caros, quando um vaso desse, um vaso Ming, por exemplo, da dinastia japonesa ou chinesa, cai no chão e quebra, esse vaso não pode ser jogado fora, ele precisa ser restaurado. Então eles restauram o vaso, pintam ele da mesma forma e aplicam uma cera sobre o lugar para deixar ele brilhando por completo. Não é assim que faz quando a gente bate o carro, não é? Mas aí esse vaso, ele sempre é colocado num canto meio sem luz. Ao chegar um especialista lá para comprar os vasos, e ele se interessar por aquele vaso, a primeira coisa que ele vai fazer é trazer o vaso para a luz. Se tem uma coisa que Deus vai fazer com você, o dia do arrebatamento é trazer o seu vaso para a luz. E todas as vezes que ele for trazer o seu vaso para a luz, é sinal de que você não é luz. Então ele traz o vaso para a luz e observa. Alguns funcionários ficam rodeando ele ali, até ele perguntar o preço. E ele, que é especialista, não quer falar com o funcionário, ele quer falar com o dono. Dá para você me chamar o dono aqui, por favor? Sim, pois não. Aí o dono vem e ele pergunta, quanto custa esse vaso? 5 milhões de reais. Oh, um bom preço. É uma peça rara. Exato, dinastia Ming, 1300 e alguma coisa. Ótimo. Você teria algum desse Cinechera? Você teria algum desse sem cera? Você teria algum desse sem remendo? Isso me faz lembrar de algo muito lindo.
Jesus foi chicoteado. As suas costas foram destruídas. Jesus teve a sua barba arrancada. Jesus teve os seus 2 pés furados por um único prego. Teve as suas mãos na região do seu punho furados por 2 pregos. Jesus recebeu uma coroa de espinhos, com espinhos aproximadamente de quase 18 centímetros. E que somente não foi colocada, mas ela foi empurrada por batimentos verticais para que ela encaixasse-se sobre a cabeça dele. Então teve todo o seu couro cabeludo rasgado. Mas algo me trouxe, quando eu estava lá orando, algo me trouxe algo fantástico. Quando Jesus entrou dentro da sepultura, carregado, todo o seu corpo foi restaurado. Pasme, pasme. Seria muito fácil reconhecer Jesus pelo furo nos pés. Seria fácil reconhecer Jesus pelo rasgo no couro cabeludo, pela barba arrancada em carne viva. Nada disso convenceria Tomé, porque não estava lá. Mas o furo das mãos e o furo do lado, Deus não restaurou. A esses nós chamamos de cicatrizes. Cicatrizes que hoje já foram cutucadas. Quando alguém perguntou para você, você lembra do seu passado? Você tem coragem de lembrar? Sabe por que você não lembra? Porque não deixou cicatriz. E se não deixou cicatriz, dificilmente você vai conseguir provar que você é cristão. Vai ser difícil você provar. Que você nasceu porque Ele morreu. Quando nós olhamos Cristo morrendo para o nascimento da noiva, ouça, nós vemos Adão dormindo para o nascimento de Eva.
O casamento, essa vai abalar o Amazonas. O casamento é uma cirurgia que não deixa cicatriz. Deus fechou o lugar com carne, mas o meu e o seu nascimento, a ferida ficou aberta. Porque nós não nascemos do sexo, nós nascemos do Espírito. Se fechasse a ferida, não tinha mais ninguém. Por isso que é por ela que a água continua jorrando, para que eu e você pudéssemos ser sarados das nossas feridas. Porque a minha ferida não pode gerar ninguém, quem gera é a palavra de Deus. Nós não geramos porque somos feridos, nós curamos os feridos porque fomos gerados. O meu casamento me dói, você não casou em Cristo. Morra, nasça de novo, e você terá uma mulher nova do seu lado. Se a sua mulher nasceu da carne, morra e nasça do Espírito. Deixa Deus fazer um milagre na vida dela. Se o seu marido morreu e nasceu do Espírito, e você é uma carnuda, morra para nascer pela palavra. Se não é incompatibilidade mesmo, não vão se entender mesmo. Um entra pela porta oriental porque é humilde, e o outro entra pela porta dos cavalos porque é soberbo. Você precisa buscar bem os seus relacionamentos. Você precisa saber bem o que vai fazer da sua vida. Você não pode querer ser perfeito para poder começar a fazer as coisas certas. As coisas certas só são feitas por pessoas imperfeitas. Quando essas pessoas fazem as coisas certas, não no seu próprio nome, mas no nome de Jesus Cristo. Então nós somos imperfeitos e vamos continuar fazendo as coisas certas. Porque quem tem que ser glorificado é aquele que não merecia morrer, mas ele morreu, porque Deus jogou sobre ele todos os meus pecados. É por isso que eu continuo buscando a Deus. Eu continuo temendo a Deus, eu continuo querendo mais de Deus. Assisti um vídeo da Gabriela Rocha agora esses dias. E ela dizendo, pelo amor de Deus, chorando, nariz entupido, ranho caindo. Ué. Ninguém grava DVD assim, né, irmão? O DVD suou, já está lá, o blush lá no lugar. Lá. Não pode brilhar. Mas ela disse assim, não se preocupem com a minha aparência, porque agora é o Espírito que está se manifestando. Eu achei isso tão interessante, porque eu me lembro da Gabriela quando ela veio aqui, que ela não cantava nada. Para chamar a Gabriela hoje tem que pagar 25 pau. Eu lembro dela aqui quando ela cantou com o Lucas Alexandre, aqui lembra? Era amiga do Lucas, negócio de escola. Cláudio Duarte também, né? Cláudio Duarte veio aqui também. Passou roupa lá naquele quartinho lá, ué. Você dormiu, ué. Ninguém conhecia o Cláudio Duarte quando nós trouxemos ele aqui. Vai trazer o Claudião hoje para ver o que é bom para tosse.
Lembra nada. Mas essas fases são as fases que deveriam deixar feridas em nós. Ela agora está chegando nesse momento. Eu vi o Guedes, Gabriel Guedes, é isso? Vi o Gabriel Guedes conversando, não sei com que repórter aí, ela perguntou para ele umas coisas. Não, repórter não, a bispa, aquela que confunde você com ela, como é que é o nome? Sônia, bispa Sônia Hernandes. Aleluia. Ela Estou brincando, viu, amor? Brincadeira. Então, e ela perguntando para ele como é que tá as coisas nos Estados Unidos lá, não sei o que, blá, 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 blá. Ele respondeu para ela assim: querida, posso ser sincero? Pode, olha, se você quiser cortar, depois você corta aí, tá? Mas olha, você acredita que eu não consegui conhecer os Estados Unidos ainda porque eu ainda não saí do céu? Que triste isso, irmão. Que triste isso, irmão. Quando as coisas da terra nos atraem mais que as coisas do céu. Quando nós precisamos responder mais para as pessoas da terra do que dar bom testemunho para o céu. Quando nós nos preocupamos mais com seguranças do que com os anjos que Deus nos manda. Quando nós queremos comer boas comidas e nos esquecemos do pão vivo que desceu do céu. Quando nós queremos beber as melhores bebidas e nos esquecemos da água que sai da rocha. Quando nós temos medo de sair nas ruas, mas não temos medo de subir ao monte. Como é bom, irmãos, nós podemos ser tocados pelo Espírito e entendemos que essa é a verdadeira nação que nos aguarda. Como é bom. Como é bom, irmão. Como é bom, mesmo em meio a dores, sentir a presença do Espírito Santo. Como é bom entender que apesar do meu corpo caído, Ele continua vivo e ativo na minha vida. Como é bom. Como é bom entender o valor da cruz. Como é bom entender o valor do soldado que reconheceu o Cristo como Filho de Deus. Como é bom ouvir da boca de um observador distante: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Como é bom. Como é bom saber que há esperança, que ainda antes do término desse culto você reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Como é bom. Como é bom. Deste abiadawa. Eremin caravawa sé. Deus não precisava da mulher. E nós precisamos entender isso. Nós machos precisamos entender isso. Deus nunca precisou de Adamá. Quem precisou da esposa era Adão. Deus precisou de Adão. Deus o fez. Dá para você entender que tudo aquilo que Deus precisar, Ele faz. Se Deus precisar te usar, irmão, Ele vai fazer. Agora, se Ele não precisar te usar, você vai ficar colocando a culpa nos outros. Ele faz Adão, e no dia que Adão não serve para o propósito, Ele tira Adão. Dá para perceber?
Dá para perceber que o dia que Ele não precisar mais de nós, Ele... Ó. Aí levanta o Arthur, levanta o Benja, levanta a Mia. Mia já está cantando, já está caindo no poder. Aleluia. Né? Ué, filho de pato faz quen-quen, irmão. Não faz... Não, é quen-quen, filho de pato, irmão. Filho de crente tem que cantar hino, irmão. Deus? Vou dizer de novo, filho de crente tem que cantar hino, irmão. Não é nós, é isso, é pai, é pum, papum, nada. Crente canta hino, irmão. Crente gosta de palavra. Crente gosta de mistério. Crente anda debaixo da nuvem. Aleluia. Crente gosta do calor da tocha. Crente é cheio do Espírito Santo. A nossa casa tem que ser assim, meu irmão. Remida, lavada, cheia de Deus. A nossa casa deverá ser chamada de casa de oração, meu irmão. O dia que você for casar, peça hinos. Cante com hinos. Venha cantando hinos. Peça para o pastor pregar uma palavra evangelística. Não convide crentes para vir no seu casamento. Evangelize no seu casamento. É isso que você tem que entender. Evangelize no seu casamento. Teve um casamento aqui que um irmãozinho falou: vou convidar o meu patrão para vir, apóstolo. Que legal, convida mesmo. Você sabe que eu vou mandar fogo aqui. Não, pode, fica tranquilo, apóstolo. Coitadinho do irmão, né? Ele não conhecia a esposa do patrão. E o patrão veio com amante, irmão. O patrão veio com amante. Eu com a mensagem pronta para pegar no casamento, Deus falou: tu não vai falar sobre isso não. Falei: o que é isso? Eu vou falar sobre as bodas de Caná da Galileia. Só se for em outro casamento. Aqui tu vai falar hoje sobre adultério. Mas Senhor, é casamento, eu vou falar sobre adultério. Tu vai falar sobre adultério e deixa que o resto eu faço. 5 minutos de palavra. Quando eu olho para o lado, cadê a mulher? Aí Jesus olhou para mim e falou assim: faço ou não faço? Você sabe o que é que Jesus está mandando dizer para você hoje? Ele vai fazer. Não importa o que tiver que acontecer, Ele vai fazer. Não importa quantos caixões tem que sair, Ele vai fazer. Não importa quem bate a tabaco contra você, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Ele vai fazer. Vai fazer. Vai fazer. Ele vai fazer. Eu estou sentindo no meu espírito Ele mexendo o pauzinho. Ele está mexendo o pauzinho já. Se chegar segunda-feira no trabalho e o cartão não estiver lá, não se preocupa. Ele vai fazer. Ele é o que fecha e ninguém pode abrir, mas Ele também abre e ninguém pode fechar. Ele vai fazer. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Eu não quero nada, Jesus. Só quero levantar. Cadê sua mão? Cadê sua mão? Cadê a sua mão? Cadê a sua mão? Pra te dizer. Cadê a sua voz? Cadê a sua voz? Que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.
Cadê a sua voz? Cadê a sua voz? Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. eu não quero mais. Quem não quer? Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero daqui, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais, me deixa morar, eu não quero mais, Vai! eu não quero, Vai! Recebe de Deus aí, vai! Vai, recebe! Cadê as mulheres que foram cheias do Espírito Santo? Vai! Recebe de Deus, recebe! Deixa morar. eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. sem a tua presença não somos nada. Só quero levantar. A tua presença é aquela que constrange. A tua presença é aquela que muda. A tua presença desce com a tua presença. Quero mais sair daqui. Eu não quero mais. Levante as suas mãos o mais alto que você